Bom dia, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez, dando sequência ao nosso curso de Direito Empresarial, com o nosso amigo Gabriel, doutor Gabriel. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor André. Poupemos as formalidades para criar um engajamento maior com o pessoal de casa. Estendo também os cumprimentos a todos aqueles que nos assistem e espero que possamos ter uma manhã de muito aprendizado relativo aí aos títulos de crédito. É isso aí, pessoal. Dando sequência aqui, falando um pouquinho de títulos de crédito. Hoje nós falaremos um pouco de nota promissória e estenderemos um pouquinho falando de cheque. São duas sistemáticas voltadas ao direito empresarial, como o Gabriel mesmo citou, títulos de crédito, dos quais formalizaremos e explicaremos algumas questões aqui básicas para o entendimento da galera. Bom, nota promissória consiste, numa promessa de pagamento pelo sacador ou prominente de quantia determinada ao beneficiário. O sacador é o próprio devedor principal do título, de modo que não há aceite por existir, inexistir ordem de pagamento. A nota promissória ela é uma lei disciplinada, pelo decreto 57663 de 66, como a gente já outrora viu, é uma lei antiga, um decreto antigo, e esse decreto vigora até hoje, juntamente com o regramento do cheque, que também falaremos hoje, que também é um regramento antigo, né, Gabriel? Sim. Bom, pessoal, a ideia básica de uma nota promissória, como o André bem colocou, é uma promessa de pagamento. Então, existe, recordando aqui algumas características dos títulos de crédito, aquela ideia da abstração, da autonomia, então existe uma desvinculação do negócio jurídico que deu origem, que deu existência, que deu ensejo à emissão de uma nota promissória. Então, é justamente essa noção de que alguém se compromete a pagar a outrem, numa data aprazada, numa data específica, uma quantia determinada e expressa naquela cártula. Portanto, existe esta obrigação que decorre de uma regulamentação de um decreto-lei muito antigo, mas que ainda vigora, e que estabelece as diretrizes e os elementos essenciais da nota promissória. Então, o sacado, existe o sacador, existe aquele que promete efetuar o pagamento, e, posteriormente, tudo isso é colocado numa cártula, num documento definido com todos esses elementos. Então, os dados de quem é o sacador, os dados de quem é o sacado, a menção ao valor, a menção a eventualmente, alguma possibilidade de transferência, de endosso desse documento, dessa cártula, e assim por diante. E sem contar também o cheque, que é de uma legislação mais recente, de 1985, mas que também traz uma regulamentação específica sobre essa outra modalidade de título de crédito, que é muito semelhante à nota promissória. E vale dizer, desde logo, que muita gente que ainda usa cheque, acaba desvirtuando a natureza da cártula, a natureza deste documento, uma vez que o cheque, por sua definição, é uma ordem de pagamento à vista. Então, nós emitimos a cártula e determinamos que seja efetuado o pagamento, seja efetuado a entrega daquele valor correspondente no cheque, para a pessoa constante na cártula, ou simplesmente para quem aportar. Então, é uma ordem de pagamento à vista. Já a nota promissória é uma promessa. Então, toda vez que nós vamos predatar o cheque, predatar a cártula, portanto, anunciando que aquele valor estará disponível numa data futura, nós descaracterizamos o cheque e ele passa a assumir a figura de uma nota promissória. Então, fazendo aqui uma aproximação entre esses dois títulos, desde o início. André, com você. É isso aí, E aí a gente tem algumas questões, pessoal, que são os tipos, de nota promissória. Existem dois tipos de nota promissória: a nota promissória pró-soluto, e a nota promissória pró-solvendo. A nota promissória pró-soluto, quando o negócio tem como pagamento esse título, e caso o devedor não efetue o seu pagamento,
o credor poderá alegar essa inadimplência para desfazer o negócio. Já a nota promissória pró-solvendo, o credor pode extinguir o contrato e resolver o problema. Neste caso, a nota promissória foi utilizada como garantia somente, né? Ensejando assim a quitação do título para a consumação do negócio. Ou seja, nesse tipo de nota promissória, o título não terá autonomia e tal documento será vinculado ao negócio que deu origem, somente será consumado com a quitação desse título. Um pouco que a gente pode falar também são sobre as formas de cobrança judicial, né, Gabriel? André, A gente... antes disso, eu gostaria de reforçar um aspecto que você comentou, né? Então, pessoal, nós vimos que a regra geral do título de crédito é essa autonomia, né? Essa abstração. Mas a nota promissória também pode ser utilizada como uma garantia. Olha que que o André colocou. Então, uma garantia do quê? Do cumprimento de uma obrigação principal. Então, aquela nota promissória vai servir de penhor, de garantia, né, para que o cumprimento dessa obrigação se efetive pelo devedor. Né? Então, tão logo esta obrigação seja cumprida, a nota promissória perde a sua razão, perde a sua justificativa de existir. Né? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. É uma espécie, talvez, de uma garantia real, a gente pode colocar assim, guardadas as devidas proporções, no sentido de que é um título que representa uma forma de forçar o cumprimento de uma obrigação. E essa nota promissória assume também as vestes de um contrato acessório. Por que acessório? Porque ele segue a sorte do principal. Então, ele está atrelado àquele negócio principal. Mas vamos dar continuidade, então, nas formas de execução. É isso, André? É isso aí, Gá. A gente vai desmembrar aqui um pouco, né, das formas de cobrança judicial. A primeira delas, a gente vai encontrar a ação de execução de título executivo extrajudicial. Essa é uma normalidade que foi dada através do Código Civil, novo Código Civil, né, processo civil, perdão, e ela é formalizada através do seu artigo, né, expressa através do seu artigo 784, inciso 1º, onde ele descreve muito bem que o prazo prescricional para ajuizar a execução de título executivo extrajudicial é de 3 anos, a partir do vencimento da nota promissória. Outro ponto também que nós podemos utilizar é a ação monitória. A nota promissória que tiver prescrita perde a força de título executivo extrajudicial. Nos termos do artigo 700, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova, né, escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir ou do devedor capaz. Outro ponto aqui também que a gente pode comentar, né, Gabi, é a questão da ação de locuplemento indevido, um pouco complexo aqui, e prevista no artigo 48 do decreto extremamente novo, né, de 31 de dezembro de 1908, é outra normatização aí que trata a cobrança, né, ou execução judicial da nota promissória. Uhum. André, vamos lá. Antes de a gente prosseguir, é importante que o pessoal de casa entenda, quando nós falamos de formas de cobrança de um título, nós estamos nos referindo às maneiras pelas quais uma pessoa, o credor, pode se socorrer normalmente do Poder Judiciário para que o seu direito seja efetivado, seja garantido. Então, pessoal, nós temos duas vias, uma via executiva e uma via de conhecimento. Né? A via de conhecimento nós vamos utilizar quando não existir aquilo que a gente chama de força executiva. Então, não existe a força executiva e nós vamos ter de investigar se aquele crédito efetivamente existe, quem é o devedor, se ele não está prescrito, se não houve nenhuma outra causa extintiva da sua existência ou da sua exigibilidade. A gente vai verificar se não houve, por exemplo, no caso da nota promissória que acaba servindo como uma garantia, se o negócio jurídico principal foi cumprido ou não. Então, a gente vai ter uma ampla discussão, uma ampla produção de provas, para, ao final, o juiz julgar, por meio de uma sentença,
e decidir o caso, decidir então que o credor tem ou não esse direito. E a partir deste momento nós teremos uma fase subsequente, que é a chamada fase de cumprimento de sentença. E a sentença nada mais é do que um título executivo, veja bem, judicial. Então, vai ser uma nova fase. Quando nós estamos falando de um processo de execução de título executivo, extrajudicial, e vale lembrar que somente a lei pode criar um título executivo extrajudicial, então nós temos ali no artigo do Código de Processo Civil, enumerado de forma taxativa quais são os títulos executivos extrajudiciais. E a gente vai encontrar que a nota promissória é sim um título. Portanto, se ela estiver dentro do seu prazo prescricional, vale dizer, se o credor ajuizar a ação de execução dentro do prazo que ele tem de exigibilidade, sem que a sua pretensão esteja extinta por força da prescrição, ele poderá ir por essa via mais rápida. E qual que é o objeto da execução? O objeto da execução é uma crise de adimplemento, ou seja, é um título não pago. É uma obrigação que não foi cumprida e uma obrigação pré-constituída, cuja exigibilidade está expressa na cártula e decorre de um provimento legal. Ao passo que no processo de conhecimento, nós temos uma crise de certeza, porque eu não sei se o credor tem direito, se o devedor tem direito, se houve alguma questão ali que possa implicar na resolução daquele caso. Então, a via executiva é muito mais rápida, é muito mais fácil para o credor. E vale dizer também que, de acordo com o CPC, o Código de Processo Civil, o credor pode optar, seja por ajuizar uma execução ou um processo de conhecimento, ainda que ele tenha um título dotado dos predicados de um título executivo extrajudicial. Tá? E caso tenha perdido essa força executiva, é possível ajuizar também através de um procedimento especial que a gente fala, que tem traços de um processo de conhecimento e traços de um processo de execução, que é a ação monitória, que é aquela ação destinada a cobrar um valor específico constante normalmente de um documento que não tem mais essa exigibilidade de forma rígida, Então, a ação monitória é muito comum de utilização nesses casos. É uma ação, é um procedimento mais enxuto, mais restrito, e ele está lastreado numa prova documental, numa prova escrita, portanto. E existe também, logicamente, uma previsão que acabou caindo, de certo modo, em desuso, prevista no decreto, essa ideia de locupletamento, porque é uma forma de, ou seja, se eu tenho um título que não foi pago, eu estou me locupletando, eu estou me aproveitando daquela situação, porque existe aí um desequilíbrio, existe aí um ganho unilateral, isso não pode ser admitido, e havendo uma resistência da parte contrária, da parte que deve efetuar o pagamento daquele título, nós podemos nos socorrer do Poder Judiciário. André, acho que eu falei muito. Você quer dar algum contorno ou podemos continuar? O que eu ia fazer a proposta da gente fazer, já estendeu bem, é já fazer um novo vídeo do cheque, viu, Gá? Pode ser, perfeito. Acho que daí vai ficar muito comprido. Vou fechar aqui, daí eu faço iniciando de novo.